Olá, boa tarde. Está começando agora o nosso boletim informativo de hoje. Domingo é o Dia Mundial da Religião e, segundo o Censo 2010, o Rio Grande do Sul é o estado dos extremos religiosos. Aqui há o município mais católico, o mais evangélico e o mais umbandista do país. Vamos ver agora um pouco mais sobre estas religiões. O Brasil é a representação da diversidade religiosa. Isso se deve à formação histórica do país. Então, sempre que se fala em termos de religiosidade no país, nós temos que atentar para essa multiplicidade cultural. São 90 etnias que formaram o país. Então, afirmar só que são índios como se todos fossem o mesmo, ou que são negros como se todos fossem o mesmo, é um erro. Existem etnias indígenas e etnias negras e todas as etnias europeias, todas portadoras das suas religiões específicas. Conforme o Censo 2010, a dimensão de católicos no país caiu para 64,6%, contra 73,6% de 10 anos antes. Aqui no estado, a proporção de fiéis é de 68,8%. Segundo o padre Wilson, a Igreja Católica se desenvolveu no século XIX, com a chegada dos imigrantes, assim como a luterana, e passou a se dedicar à evangelização e obras de caridade. Ela tem origem apostólica, ela é muito marcada pelos sacramentos, começando sempre pelo batismo, depois o fiel segue uma caminhada de fé com catequese, comunhão, crisma e os demais sacramentos de serviço como casamento e tudo mais. Na Igreja Católica, uma obrigação que se pede ao fiel é que participe ao menos aos domingos da missa. Pode ser mais, mas ao menos no domingo como um compromisso. A missa é o encontro dos fiéis com Deus, onde podem renovar a sua fé. Dos ensinamentos de Jesus em primeiro lugar, dos apóstolos, dos profetas, eu colocaria já em segundo lugar, mas falado. Além disso, então, como eu falei antes, uma das importâncias da Igreja Católica são os sacramentos. Então, a segunda parte da missa é a Eucaristia. Então, participar desse momento também eucarístico de cada celebração. Mas a pregação, o Evangelho, em primeiro lugar. A imigração europeia também explica a liderança gaúcha no ranking dos municípios mais evangélicos. São cidades fundadas por luteranos vindos da Alemanha, que mantêm a tradição do credo de seus ancestrais. Em uma década, a proporção de evangélicos passou de 15,4% para 22,2% em 2010. No início, a primeira igreja que surgiu foi o que nós chamamos hoje de igreja primitiva. Ela ganhou um nome depois de igreja católica. E aí, no final da Idade Média, no iniciozinho da Idade Moderna, nós temos então uma divisão entre a Igreja Católica e a Igreja Protestante, através de Martinho Lutero, de Eurico Zwingli, de vários outros, Calvino, vários outros líderes na Europa, na Alemanha, na Inglaterra, na França, na Suíça, que fizeram um movimento de renovação da Igreja. E essa é a origem da Igreja evangélica, Ela é um retorno aos Evangelhos, à Bíblia. A diferença principal da Igreja Evangélica para a Igreja Católica é que a Igreja Evangélica considera a única certeza de fé, a nossa única verdade de fé, o que está escrito na Bíblia. Enquanto a Igreja Católica, além da Bíblia, acredita também na tradição dos apóstolos e também naquilo que os concílios do Vaticano, os concílios dos papas definiu como verdade. Segundo Dionísio, o ensino da Igreja Evangélica é um ensino bíblico, é uma pregação de amor, amar e respeitar a Deus e ao próximo. Nós aqui na Igreja Encontros de Fé, assim como nas outras igrejas evangélicas, o culto ele é um culto bastante simples, com uma, podemos dizer assim, uma liturgia simples. Basicamente nós temos orações, louvores, cânticos, música e a pregação da palavra. Então, as nossas reuniões elas têm muita música, isso é uma grande característica da Igreja Evangélica. Outra religião que teve avanço significativo foi o Espiritismo. No estado, passaram de 1,8% para 3,2% da população. A doutrina espírita surgiu em 1857, na França, com Allan Kardec. É uma doutrina, uma ciência que se aplica ao estudo
das relações entre o mundo físico e o mundo material, uma doutrina filosófica de consequências morais e religiosas, podemos dizer assim. O cunho religioso do Espiritismo vem do aspecto de trazer para a pessoa o senso de ligação com o Criador, mas sem ritos que são comuns em outras religiões. O Espiritismo prega paz, prega amor, prega fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que o próximo nos fizesse. O Espiritismo, na verdade, busca a vivência ou a revivência daquilo que o Cristo propôs quando esteve por aqui. No aspecto científico, a doutrina espírita vai explicar essas relações que existem entre os dois mundos, vai buscar nos exemplos de Jesus, aquilo que ele viveu, nos milagres, por exemplo, aquilo que se tinha como miraculoso, vai explicar à luz da ciência algumas situações que ocorriam na época e que não eram entendíveis, inteligíveis até hoje e que a doutrina espírita explica. No aspecto filosófico, vai fazer com que o homem fale e pense sobre si, sua origem, de onde veio, por que está aqui, para onde vai. No aspecto religioso, o objetivo é fazer com que a pessoa busque no sentimento mais íntimo com o Pai a sua individualidade, como ela pode agir no dia a dia conforme Cristo ensinava. E é tão difícil no dia a dia aplicar porque nas provas mais simples a gente tropeça, nas dificuldades familiares, no perdoar, não reviver mágoas, não se ressentir. As programações variam de casa para casa. Ocorrem palestras públicas doutrinárias, trabalhos de passe, atendimento fraterno, reuniões de estudo e mediúnicas. Aqui em Novo Hamburgo, são 13 casas espíritas. A doutrina espírita é absolutamente aberta para todos, tanto é que nas casas espíritas hoje frequentam ateus, luteranos, protestantes, católicos, umbandistas, de todas as vertentes, porque é uma doutrina que se propõe a ofertar algo que talvez em outras áreas as pessoas não encontrem respostas. O estado é o segundo em população branca do país. Apesar disso, é o que tem a maior proporção nacional de adeptos da Umbanda e do Candomblé, 1,47%, quase 5 vezes o percentual da Bahia. 14 cidades gaúchas estão entre as que mais possuem seguidores das religiões africanas. É uma religião que se gera em questões assim, ao culto à natureza e os valores da família. Então, são as características principais da religião africana. As religiões afro são monoteístas, acreditam em um único Deus criador, que é Olorum. Ele tem as forças da natureza como divindades, que são os orixás. O panteão africano aqui no Rio Grande do Sul, nós cultuamos 12 orixás, que é o orixá Bará, orixá Ogum, Inhansã, Xangô, orixá Odé, orixá Otim, Obá, Ossanha, Chapanã, Oxum, Emanjá e Oxalá. São os 12 orixás cultuados dentro do panteão africano. E esses orixás, sim, são as forças da natureza, essas divindades que administram a força do universo. Segundo Dejair, muitas pessoas estão fazendo o caminho inverso, começando a cultuar mares, água doce, vertentes, quando a religião afro já faz isso há muito tempo. Ele acredita que o número de pessoas que seguem as religiões africanas pode ser maior, visto que algumas não assumem por medo de não serem aceitas socialmente. Eu acho que o mais importante, já que estamos falando em questão assim, do dia da religiosidade, né, da liberdade de expressão, é que, infelizmente, uma das religiões assim, mais perseguida que temos aqui no Brasil, eu vejo que a mais perseguida é a religião africana. Porque, infelizmente, essa informação ocidental, né, que tudo que vem do negro é ruim, tudo que é preto é prejudicial, né? Então, essas coisas, assim, infelizmente, a gente tem uma sociedade muito discriminatória e perseguitiva, né? O problema é que está ocorrendo um enfrentamento muito pernicioso e perigoso quando estas novas religiões se afirmam como portadoras de uma verdade única. Esse é o problema. É esse radicalismo que tem que ser banido completamente e substituído pela total tolerância religiosa. Então, a convergência que eu vejo, a unidade deve ser essa, uma unidade de respeito pela diversidade.
Bom, então que nesse domingo a gente possa respeitar todas as religiões cada vez mais, né? Estão abertas até o dia 8 de fevereiro as inscrições para o processo seletivo complementar dos cursos de mestrados e doutorados da Universidade Fevale. As vagas para o doutorado são em Diversidade Cultural e Inclusão Social e Processos e Manifestações Culturais. Já para o mestrado, são para Tecnologia de Materiais e Processos Industriais ou ainda para Virologia. A ação é realizada pela Propex, Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e Extensão. Mais informações sobre os cursos e inscrições você confere no fevale.br/pós. E agora vamos conferir como está a previsão do tempo para esse final de semana. A repórter Eduarda Gabi nos traz mais informações. A previsão do tempo para este final de semana é de pancadas de chuva. Amanhã elas devem acontecer no período da tarde. Já as temperaturas estão previstas para a mínima de 19 graus e máxima de 33. E para este domingo, a chance de chuva aumenta em 80%. Mesmo assim, as temperaturas devem ficar relativamente altas, com mínima de 22 graus e máxima de 29. Obrigado, Eduarda. O atleta da Universidade Fevale, Lucas Radke, que é acadêmico do curso de Educação Física, conquistou no último fim de semana a sua primeira medalha como atleta universitário. Ele ficou com um bronze nas provas dos 21 quilômetros da meia maratona de Gramado. A competição reuniu cerca de 600 atletas de diversos estados do Brasil. E o nosso boletim informativo fica por aqui. A gente volta na segunda-feira. Bom final de semana. Tchau, tchau.